Agora vamos conversar com o senhor Luiz Fernando, da ONG Brasil Sem Grades, do Rio Grande do Sul, que veio a Belém falar sobre violência. Seja bem-vindo ao programa Eventos e Eventos. O senhor Luiz Fernando veio do Rio Grande do Sul nos falar de um assunto tão recorrente que é a violência. Eu assisti a sua palestra e o senhor fala um pouco do início da violência, como surgiu e medidas para trazer solução para a violência. Isso. Muito obrigado, muita satisfação estar aqui com vocês aqui em Belém do Pará, essa belíssima cidade de Belém. Realmente a gente tem trabalhado, vamos dizer, há 11 anos, e a proposta da Brasil Sem Grades é a seguinte: vamos tratar de enfrentar as causas da criminalidade para que a gente possa viver dentro de um país seguro. Porque o que aconteceu? Eu, por exemplo, num caso particular, eu moro atrás de uma casa que tem grades, que tem câmera de vídeo, mas um dia meu filho saiu, né? E foi no shopping comprar um terno de formatura e foi assassinado. Então, essas medidas assim são medidas paliativas. O que a gente tem que fazer é atacar a causa da criminalidade para viver dentro de um país seguro. O senhor fez uma grande pesquisa para apontar fatores que fizeram com que a violência crescesse tanto. Eu acho que o senhor poderia resumir para a gente assim, esses fatores? Pois é, as pessoas falam muito assim, duas coisas, falam muito na má distribuição de renda e falam muito da falta de educação. As duas coisas são verdade, absolutamente não estou questionando esse aspecto. Mas o Brasil tem 513 anos de história. Nesses 513 anos de história, nós nunca tivemos uma educação boa e nós nunca tivemos uma distribuição de renda boa. Mas nós já fomos um país mais seguro. Então, o que mudou nesses últimos 30 anos em relação ao que éramos antes? O que mudou foi a maneira como as famílias se estruturavam e como os pais se relacionavam com os filhos. E nesses últimos 30 anos, o que a gente viu desaparecer foi a figura masculina, a figura do pai. Os homens engravidam as mulheres e depois as deixam absolutamente sozinhas, brigando, né? Brigando sozinhas no mundo, tá? E, evidente, se a mulher tem que sair para trabalhar fora, se ela tem que depois ser dona de casa, tem que ser isso, tem que ser aquilo, se ela conseguir ser uma boa mãe, tá bom. Mas ainda tem que fazer o papel de pai. Algumas conseguem, talvez até a maioria consiga, mas muitas não conseguem. E quando não conseguem, nós temos essa matéria-prima, né, para a criminalidade, né? E isso para a criminalidade ou para o consumo de drogas e coisas assim desse estilo. Esse vazio ele é preenchido de alguma maneira. Então a gente quer mudar esse comportamento, principalmente esse comportamento nós homens, né? E é importante que nós homens digamos isso, porque às vezes se é uma mulher que está falando, ela diz, ela é mal amada, não sei o quê, papapá. Não, tem que ser nós homens dizer, nós homens temos tido um comportamento errado nessa relação com os nossos filhos. Eu sei que o senhor tem 2 vídeos, nós vamos exibir agora esses 2 vídeos da ONG Brasil Sem Grades. Job José Flores, 66 anos, assassinado com 1 tiro. Márcio da Fonseca, 23 anos, assassinado com 2 tiros. Igor Santos, 18 anos, assassinado com 1 tiro. Estes são pais, filhos e esposas de vítimas da violência. Enquanto os criminosos estão livres, eles continuam presos a uma dor sem fim. A violência está cada vez mais perto. E a justiça, onde está? Junte-se a nós. O Brasil é o país com o maior número de homicídios do mundo. E ninguém faz nada. Criminosos condenados vivem em liberdade. E ninguém faz nada. Enquanto isso, o projeto de revisão da legislação penal aguarda no Congresso para ser votado. Chega de braços cruzados. Acesse o site e veja como pressionar o seu deputado. O primeiro vídeo, na verdade, mostra, vamos dizer, a ideia do Brasil Sem Grades. Porque, na verdade, todas aquelas pessoas que aparecem ali naquela cena, todos são familiares de vítimas, né, de assassinatos. Né, são todos familiares, então não há nenhum ator ali. Então, mostra que o quê? Que a sociedade é que está presa, os bandidos estão tudo soltos. E o outro mostra essa campanha que todos aí, a dona Iranilde, todos os pessoal daqui de vocês, do Instituto Movida e por outros recantos do Brasil, de familiares de vítimas que estão lutando para mudar a legislação penal. A legislação penal brasileira é muito frouxa
E essa frouxidão leva à criminalidade. São inúmeros os casos de pessoas que chegam até nós, né, e perderam vidas, né, e daí quando tu vai ver, é um cara que estava no semiaberto, era um cara que foi indultado, entende? Todas essas benesses assim, que o Estado brasileiro fica querendo fazer um bota fora, não quer ficar com os presos, então bota todo mundo para a rua, de qualquer maneira. E não é que a gente queira, vamos dizer, para mim, não tem problema nenhum, os presos também têm que ser tratados com dignidade, mas a sociedade tem que se entender que existem pessoas que não podem sair do sistema, entende? Que na verdade não tem cura, não tem jeito, e o único lugar a manter é dentro da cadeia mesmo. E isso parece que, não sei, parece que é uma coisa óbvia, mas parece que as nossas autoridades não estão conseguindo ver. Como o senhor vê uma solução a curto, médio e até longo prazo? A curto prazo é complicado. A curto prazo é complicado porque eu não sei porque as pessoas, eu acho que não gostam muito de tratar desse tema, né? Elas meio que se escondem e só quem teve uma perda assim direta que acaba se aproximando dos nossos movimentos. Então a curto prazo, mas está mudando, lentamente está mudando, né? E o que nós estamos tentando fazer lá no Rio Grande do Sul, e é o que eu desafio agora a todos os teus ouvintes, né, os telespectadores, é o seguinte: ponha no Facebook, na internet, qualquer coisa, uma mensagenzinha da seguinte maneira: em 2014, quando tiver eleição, eu vou votar num parlamentar preocupado com a segurança, entende? Vamos colocar isso na internet, vamos começar a dar esse recadinho ameaçador, de que eles ponham esse assunto na pauta. Porque o que a gente quer, na verdade, antes das modificações ou qualquer coisa, a gente quer que esse assunto passe a ser discutido. Existe uma série de questões que precisam ser discutidas. Todos os anos as pessoas não sabem, mas o governo aproveita ali aquele período entre o Natal e o Ano Novo, que as coisas, todo mundo fica no meio das festas do Natal, está preparando a comemoração, os jornais já não tem muita matéria, não sei o quê, e ali normalmente é feito um monte de indulto, se perdoa uma porção de bandido aí, se bota na rua de volta, né? Então as pessoas nem se apercebem, e normalmente essas pessoas voltam a delinquir, entende? Então, isso tem que ser freado. Isso tem que ser feito limites, isso não pode ser assim da maneira como está sendo feito, esse bota fora, essa facilidade, né? Essa questão da progressão da pena também. Uma coisa é sujeito que uma vez fez um assassinato, uma coisa dura e depois se arrepende. Então eu sou a favor também, tem que progredir, tem que permitir que o cara se comportando bem na prisão saia dela. Mas o sujeito que é contumaz, que faz 10, 15, 20 assassinatos e coisa, está sempre roubando, esse sujeito não, entende? Tem que ser somado a todas as penas dele, e daí vamos fazer a progressão lá dos 150 anos que ele foi condenado, entende? Vamos ver um sexto de 150 ou de 200 anos, entende? E vamos segurar esses caras lá onde eles estão com os companheiros deles lá, deixa assim. É porque as prisões não ressocializam nem quem entra com pequenos delitos, imagine grandes, né? Não, mas aí é um outro ponto também que as pessoas têm que dizer o seguinte, ó: não ressocializa no Brasil, não ressocializa no exterior, entende? A ressocialização do preso é uma coisa muito complicada, sempre é complicada. É claro que a sociedade tem que propor isso, nós temos que lutar por isso, nós temos que tentar dar meios de ressocializar, mas a gente também tem que ter a consciência de que a ressocialização é um fato difícil. Entende? É aquela história que diz assim, aquele ditado popular: ninguém conserta a sombra de vara torta. Tá? A sombra de vara torta é muito difícil de consertar. Não, a gente tem que tentar. Mas a gente não é porque nós estamos no Brasil, no exterior também é difícil de ressocializar. Tá? A sociedade também fala que a mudança de um preso muitas vezes se dá pela forma religiosa, né? Quando às vezes é uma conversão. Pois eu acredito, eu vou te dizer o seguinte: uma vez eu vi um depoimento de uma pessoa que era um familiar de um drogado, né? E essa pessoa disse assim: é muito difícil do sujeito largar uma droga, largar alguma coisa sem colocar alguma coisa no lugar, uma coisa forte, né? Eu realmente, se a pessoa se converte, mas se converte com sinceridade, com honestidade, não simplesmente para fazer, né, para fazer de conta. Aí, eventualmente, pode ser que o cara, respeitando um valor maior, né, pode ser que ele respeite, né? É uma possibilidade, mas se é com sinceridade, né?
Esse assunto ainda tem muitas discussões. Agora, seu Fernando, deixa o contato da ONG Brasil Sem Grade para as pessoas também compartilharem no Facebook os vídeos, as fotos. Nós temos muito material na internet, então a pessoa pode entrar lá, é www.brasilsemgrades.org.br. Nós somos efetivamente uma ONG e nós não recebemos dinheiro público. Tá? Nós não recebemos por uma questão de filosofia. No início até a gente tentou receber, tá? Mas de repente a gente descobriu que o esquema normalmente para tu receber tu tem que também vender tua alma pro diabo, né? Não que todas vendam, tá? Provavelmente deve ter ONGs que recebem e faz a coisa corretamente. Mas então a gente procurou, nós vivemos então só de doações de pessoas e estamos lutando, é mais difícil, mas a gente pelo menos tem independência para fazer as críticas, sem querer dizer que é o governo A, B, C, entende? Sem partido político, sem coisa assim nenhuma desse sentido. Tá? Certo, seu Fernando, muito obrigado. Sucesso na sua ONG. Eu sei que o senhor iniciou também pela dor de perder um ente da família. E eu acho que todos que estão nos assistindo aí tem que apoiar, não vir pela dor, mas sim pelo amor também. Pois é, isso eu acho que se eu posso dar um recado para as pessoas seria o seguinte, né? A grande sabedoria é a gente aprender com os erros dos outros, tá? E se uma coisa eu me arrependo na vida, foi de não ter me envolvido nesse assunto muito antes, porque eu só tive um filho e perdi o meu filho, entende? Então agora eu não tenho mais ninguém, certo? Então eu gostaria de ter voltado para trás e ter feito todas essas campanhas muito antes. E é o que eu sugiro que os telespectadores também façam. Não entrem por amor, não entrem pela dor.